Glória a Deus. História linda que eu acabei de ouvir agora. Mas eu também quero fazer parte dessa história. Quantos querem fazer parte dessa história? Quantos querem? Levanta as mãos para Jesus. Profeticamente, declare para o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero fazer parte desta história apostólica da tua igreja em Cristo Jesus. Declare: Senhor Jesus, eu creio que nesta noite em Cristo Jesus não está sendo apenas uma unção, mas está havendo uma revolução. Quantos pode dar glória a Deus? Quantos pode glorificar o Senhor Jesus? Quantos pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Feche os seus olhos e entre na presença do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, nós estamos livres, abertos para compreender através da tua palavra e através do seu Espírito o que o Senhor quer transmitir para nós, o que o Senhor quer confiar a nós como igreja de Cristo. Senhor, tudo o que acontecer aqui, nós queremos te dar a honra, a glória, o louvor, a exaltação a ti, porque tu és digno da honra, da glória, do louvor e da exaltação. Espírito Santo, você é bem-vindo. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito nesse lugar. Vem, Espírito. Espírito, 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 vem, 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 vem. Iora macandaramana. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito, vem estabelecer algo novo nesse lugar. Espírito, desça com uma nova unção. Espírito, desça com uma unção apostólica neste lugar. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, 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 Espírito. Vem liberar o teu querer e o teu efetuar. Espírito, vem, vem liberar, vem, vem, vem. Leki oroshandere manana, anamancora kitere banamana, rocumbacanabachutere baga. O que eu vou fazer vai mudar. Lepiante quilorachei, ambra faço bicundaramana. O Espírito vai derramar, a sua vida não será mais a mesma. Ei, araxoquembarabatiraba, rabiocanaya sandaramana, ananaiocoraxederebe. O que eu vou fazer nem todos vão entender. Abra subcomenicandara, mas minha palavra confirmará. Abra choricandarabarabantorei. Abra teu coração que eu vou explicar. Aleluia, aplauda o Espírito Santo. Aplauda, 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 aplauda.
Pode aplaudir o Espírito Santo, aleluia. Uau. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Boa noite a todos, a paz seja com todos. Em Cristo Jesus. Quero declarar para a igreja, para o pastor Melk, pastora Patrícia, sinto-me honrado pelo Espírito Santo, por esse convite, amém? E eu estou vendo um grande lugar, irmãos, o que está acontecendo aqui hoje, é o ápice de um grande movimento do Espírito. Você precisa entender o que Deus está fazendo aqui hoje. Preços foram pagos, orações, jejuns, sacrifícios foram entregues aqui nesse altar. Agora chegou o tempo da resposta de Deus. Mas para vocês entrarem nesta nova dimensão, é necessário uma nova unção. Declare comigo, para entrar nesta nova dimensão, é necessário uma nova unção. Declare comigo, é uma unção apostólica. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir uma aleluia? Abra a sua Bíblia por gentileza. Glória a Deus. Hoje é uma noite de festa. Posso ouvir um amém? Posso ouvir uma aleluia? É uma noite de festa. E eu quero que você abra por gentileza. Você já conhece esse texto? Amém? Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, do 11 ao 13, Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13, diz assim, versão ARC, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quantos dá glória a Deus? Os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o propósito do Senhor Jesus ter subido ao céu e derramou dons sobre a igreja, é para que a igreja, através do dom da graça, que é o dom de Cristo, possa atuar apostolicamente, possa atuar profeticamente, possa atuar evangelisticamente, possa atuar pastoralmente e possa atuar também na área do ensino, na área do discipulado. Posso ouvir um glória a Deus? O propósito de Jesus é perfeito. Jesus, com a sua inteligência divina, ele estabeleceu esses 5 princípios ministeriais para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja seja equipada, para que a igreja seja habilitada. E quando eu falo igreja, somos todos nós em Cristo. Posso ouvir um amém? E aí apóstolo Paulo continua lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, ele faz agora uma fusão dos dons espirituais com os dons ministeriais. Nós sabemos que o capítulo 12, versículo 8, Paulo fala sobre, há vários versículos 12, Paulo já fala sobre os dons do Espírito Santo, e nós sabemos que tem 3 classificações de dons espirituais, que é os dons de locução, como
variedades de línguas, interpretação das línguas e o dom de profetizar. Depois temos também dons de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Depois também temos dons de poder, que é dom da fé, dom de curas e dom de milagres. Posso ouvir um amém? Mas agora no capítulo 12, no versículo 28, Paulo faz uma fusão dos dons ministeriais com os dons espirituais. Você pode dar um glória a Deus? E ele olha aqui que interessante, nós vamos ver também o dom do bispado aqui. Nós vamos ver dons espirituais, dons ministeriais e dons que foram dados para a igreja de Cristo, para que a igreja possa administrar os ministérios. Posso ver amém? Você já vai entender. Capítulo 12, versículo 28 diz assim: a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores ou ensinadores, e depois milagres, depois dons de curar, depois socorros e governos e variedades de línguas. Quantos podem dar glória a Deus? É interessante que tanto em Efésios capítulo 4, 11, quanto também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Paulo revela que o primeiro dom que foi estabelecido para a igreja é o dom de apóstolo. Declara comigo, dom apostólico. Declara comigo, dom apostólico não é um cargo, não é uma promoção. Declara, dom apostólico é um chamado específico. Declara comigo, é um chamado específico, revelado através do Santo Espírito pelo Senhor Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Jesus? Porque um apóstolo que recebe um chamado apostólico, ele não é chamado apostólico agora. Ele já foi chamado como apóstolo desde o ventre da mãe dele. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Só que ele não sabia e nem queria. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Porque quando Deus chama um homem e escolhe um homem e uma mulher, esta escolha já aconteceu desde o ventre da sua mãe. Na medida que você aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o Senhor vai revelando esse chamado, o Senhor vai revelando esse propósito, o Senhor vai revelando esse desígnio, e na medida que você aceita o chamado, aceita o propósito de Deus na sua vida, Ele vai comunicando, Ele vai revelando, e você vai aceitando, você vai crescendo na graça, você vai aceitando, você vai provando a graça, o mover, os dons, a unção. Daqui a pouco você olha para trás, meu Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Deus não faz acepção de pessoas, mas Jesus declarou: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por quê? Porque a escolha de Deus sobrecai justamente aquele que aceita, aquele que assume, aquele que se compromete, aquele que crê, aquele que verdadeiramente se entrega ao chamado e ao propósito de Deus sobre a vida dele. Este sim é escolhido, esta sim é escolhida, e nós temos um casal que aceitou o chamado, o propósito de Deus, não olharam para trás, mas perseveraram em seguir o chamado e o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Declare para alguém que está estado: chamado não é para quem quer, chamado é para quem Deus chama e aceita o chamado. Posso ouvir um glória a Deus? Eu fui chamado por Deus em 1977. Em 78 eu pipoquei, fugi do chamado. Não tem problema, Deus não depende de mim,
Deus não precisa de mim para nada. Eu que preciso de Deus. Eu que dependo de Deus. 8 anos da minha vida, parou minha vida. Mas Deus é bom. Levantou 5 mulheres para orar pela minha vida. E como Deus não desiste, 5 mulheres começaram a orar pela minha vida. E no ano de 85, minha mãe com câncer terminal. Eu faço um voto com Jesus, se Ele curasse minha mãe de câncer terminal, eu voltaria para Ele. Deus me surpreende, cura minha mãe de câncer terminal. Dia 26 de janeiro de 86, eu volto para Jesus. Eu voltei para o chamado. Quando eu voltei para o chamado, aquilo que estava tudo parado há 8 anos atrás, começou novamente. Começou novamente. Deus está declarando nesta noite que tem homens e mulheres que têm chamados de Deus. O Espírito Santo está revelando que tem homens e mulheres que têm chamado de Deus. E você tem lutado contra o chamado, contra o propósito de Deus sobre a sua vida. E não vai ter jeito de fugir, porque Deus chamou você. E o chamado é santo, o chamado é verdadeiro, o chamado é real. O chamado tem a colaboração de Deus. O chamado tem a ajuda do Espírito. O chamado tem a capacitação do Senhor. O chamado revela que Deus não desistiu de você. Ele tem planos para você. Ele escolheu para o propósito dele. E Ele escolheu você para uma finalidade. Ele escolheu você para andar na presença dele. Ele escolheu você para ser cheia do Espírito dele. Ele escolheu você para poder usar você. Ele escolheu você para um propósito. E o Espírito Santo nesta noite está marcando vidas nesta noite, porque uma unção nova, apostólica, está descendo no novo Israel, e uma nova safra vai ser levantada de homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que o Espírito vai usar com sinais e maravilhas. E é você que o Senhor escolheu. É você que o Senhor está chamando. É você que Deus apontou para você hoje. E não tem como você fugir. Não tem como você fugir. Não tem como você fugir. Declare para alguém que está, o Espírito Santo te pegou nessa noite. Posso ouvir um amém? Declare para alguém que está ao seu lado, você caiu na pegadinha de Jesus. Eu vou na festa. Vai ser a ordenação apostólica do apóstolo Melquier. Jesus te pegou hoje, negão. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? O ministério de um apóstolo é diferente do ministério do profeta. É diferente do ministério do evangelista. É diferente do ministério do pastor ou do ensinador ou de mestre. O ministério do apóstolo, como eu tenho compartilhado com, já posso chamá-lo de apóstolo Melquier. Posso dizer amém? O ministério de um apóstolo, quando Deus chama um homem para assumir o ministério apostólico, o ofício do apóstolo, primeiro a palavra apóstolo é uma palavra que Jesus usou emprestada, porque ela tem uma origem grega romana. A palavra apóstolo significa enviado, chamado, escolhido e enviado para um propósito, enviado para um plano, enviado para estabelecer o quê? Uma eclésia. É outra palavra que Jesus tomou emprestada da cultura grega e romana, eclésia, que é a igreja. E um apóstolo, na época da corte romana de César, era enviado para uma nação como um embaixador. Ele observava a nação, ele discernia a nação, e aí quando ele observava e discernia, ele trazia uma eclésia, que nós chamamos de igreja. E ele trazia famílias e estabelecia a eclésia. Este apóstolo, que era enviado da corte romana para estabelecer a eclésia, para estabelecer a cultura de Roma, para
contaminar a sociedade com uma nova cultura, com a cultura romana. E Jesus faz uso dessas duas palavras para falar sobre o reino dele. Jesus fala, ele chama os seus discípulos e ministra sobre eles o ofício do apóstolo, porque eles são chamados para estabelecer diante da sociedade o reino de Cristo. E quando eles são enviados pelo Espírito Santo, depois que são cheios do Espírito para estabelecer o reino de Cristo, aí eles estabelecem o quê? A igreja. E a igreja de Atos é uma igreja apostólica, e Jesus virá buscar no arrebatamento uma igreja apostólica. E qual é a diferença da igreja apostólica para uma igreja pastoral? É muita diferença, porque o apóstolo é trator, o apóstolo é abre alas, o apóstolo ora mais, o apóstolo serve mais, o apóstolo jejua mais, o apóstolo, ele tem que servir mais, tem que pregar mais, ele tem que profetizar mais, ele tem que servir mais. O apóstolo não é para ser servido, não, o apóstolo é para servir. O apóstolo não é pelos poderes do meu anel, agora eu sou apóstolo. Isso não existe. Apóstolo, ele ora mais, ele jejua mais, ele serve mais, ele apanha mais. O apóstolo, Paulo fala que os apóstolos são escórias. Os apóstolos, eles eram extravagantes, eles eram enviados através do Espírito Santo para estabelecer novas eclésias, novos movimentos, aleluia, da igreja de Cristo. E para isso Jesus precisava de apóstolos. Os primeiros 12 apóstolos fechou o ciclo através do apóstolo Matias, e através de Paulo nasce um novo ciclo, uma nova estação apostólica através de Paulo, porque Paulo foi apóstolo, Barnabé foi apóstolo, Apolo foi apóstolo. Por quê? Porque a igreja primitiva, a igreja de Atos, era uma igreja apostólica, uma igreja que se movimentava através do Espírito, porque o ofício de um apóstolo, ele tem um encontro real com Cristo, ele é chamado por Cristo, ele é cheio do Espírito Santo, ele tem os dons espirituais, ele tem uma mensagem cristocêntrica. Um apóstolo genuíno, ele tem sinais de Deus na vida dele, o que ele fala se cumpre, acontece. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? E o ofício de um apóstolo é um ofício diferenciado, não é que ele é maior ou melhor que o profeta, ou maior ou melhor que o evangelista, que o pastor, ou que o mestre, não. Ele simplesmente, ele tem um chamado específico. Qual é o chamado específico do apóstolo? É de identificar o movimento do Espírito, é de discernir como o Espírito Santo quer se movimentar, é de compreender os desígnios de Deus em Cristo, através do Santo Espírito. Qual é a função de um apóstolo? O apóstolo, aleluia, ele é um perdigueiro espiritual. Você está aqui no interior, você sabe o que é um perdigueiro. O apóstolo é um perdigueiro, ele tem um faro para homens e mulheres que têm um chamado de Deus. E quando ele olha para um homem, e declara: Deus tem uma chamada na sua vida. Já era, o Espírito Santo te pegou. Posso ouvir um amém? Posso ouvir uma aleluia? Por quê? Porque ele é um apóstolo, ele não é pastor. O pastor, ele apacenta, ele cuida das ovelhas, ele responde às ovelhas. O mestre, ele ensina, discipula. O profeta aponta para o propósito de Deus na vida dela. Ele traz aquilo que está no coração de Deus para o coração das vidas. É o profeta, o evangelista viva, o evangelista espere demônios, o evangelista cura os enfermos, o evangelista tem paixão pelas almas. Mas o apóstolo é clínica geral, porque ele é profeta, ele é evangelista, ele é pastor, ele é mestre. O apóstolo, ele é e entra em todas as áreas ministeriais para estabelecer, aleluia, a igreja de Cristo, aleluia. Posso ouvir um amém? Declara comigo: o apóstolo. Fala com vontade: o apóstolo serve mais, ora mais, louva mais,
adora mais, jejua mais. O apóstolo é chamado por Jesus Cristo para ser um representante de Cristo na terra. E a igreja apostólica? Se não tiver um apóstolo, não existe igreja apostólica. Se não tiver um apóstolo, não tem mover apostólico. Tem mover profético, tem mover de revelação, de curas, de milagres, mas mover apostólico. E qual a diferença do mover profético e mover apostólico? Colossal. O profeta diz: amanhã vai acontecer assim. O apóstolo diz: o que Deus ia fazer amanhã vai começar agora. Posso ouvir um amém? Diga comigo: o profeta olha para amanhã, o apóstolo, o amanhã começa hoje. A igreja profética enxerga amanhã, a igreja apostólica, o amanhã começa agora. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? É movimento completamente diferente, por isso que Jesus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas o apóstolo é primeiro, porque o apóstolo tem uma unção característica de romper. Ele rompe contra Satanás e seus demônios, ele rompe contra principados e potestades. E Jesus declarou: o profeta não tem honra na sua pátria. É verdade, profeta não tem honra. Eu já fui profeta, só profeta. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou assim comigo: agora começa o seu ministério apostólico. Aí o Espírito Santo declarou: o profeta não tem honra na sua pátria, mas o apóstolo começa a ser honrado na sua pátria. Então se prepare por honra que está chegando sobre essa igreja. Prepare-se para a honra da parte de Deus que está chegando sobre esse ministério. Prepare-se honra que está chegando sobre o novo Israel. Por quê? Porque Pedro foi levantado como apóstolo, e a primeira honra de Deus na vida de Pedro foi em Jerusalém. Foi em Jerusalém. Pedro foi honrado. Jesus foi crucificado em Jerusalém, e Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus corre para Pedro, alcança Pedro, restaura Pedro e chama Pedro para o pastoreio. Mas o pastoreio de Pedro era apostólico, e pelo fato do pastoreio de Pedro ser apostólico, a honra de Deus começou na primeira pregação dele. 3.000 almas foram alcançadas pelo manto apostólico. Ai! Na carapassubi canta na baixúria. Eu quero declarar para você, Igreja Nova Jerusalém, vem um tempo de honra da parte de Deus nessa cidade sobre vocês. Se vocês achavam que vocês estão sendo honrados, vocês não viram nada ainda. Agora vem um mover apostólico, e no mover apostólico vem a honra de Deus. No mover apostólico vem uma nova estatura espiritual e ministerial. No mover apostólico vem um conhecimento. No mover apostólico vem revelação. No mover apostólico vem crescimento, vem provisão, vem prosperidade de Deus. No mover apostólico vem sinais. No mover apostólico, prepara, porque eu estou vendo muitas mães aqui ficando grávidas, e eu estou vendo casamentos, eu estou vendo, aleluia, madres sendo abertas, eu estou vendo crianças nesse lugar. Tem irmãos que estão abaixando a cabeça, mas é o movimento do Espírito Santo. É o movimento do Espírito Santo. E eu estou animado, porque eu estou com 2 netinhos, e estou convencendo o meu outro filho. Vai, meu filho, vai. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Fique em pé, igreja, em nome de Jesus.
As mães agora estão preocupadas com essa palavra, Jesus. Declare comigo: mover apostólico, crescimento, mover apostólico, desenvolvimento, mover apostólico, expansão, e mover apostólico, multiplicação. Crescimento, desenvolvimento, expansão e multiplicação. Vou fazer um coro, é profético, é apostólico. Declara comigo: crescimento, desenvolvimento, expansão e multiplicação. Dá até um rap: crescimento, crescimento. Posso ouvir um amém? Vamos lá: crescimento, desenvolvimento, expansão e multiplicação. Meu Deus, que vontade! Vamos lá: crescimento, desenvolvimento, expansão e multiplicação. Vamos lá, igreja: crescimento, desenvolvimento, expansão e multiplicação. Crescimento, desenvolvimento, expansão e multiplicação. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Você pode aplaudir a Jesus por isso. É noite de festa do Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Eu quero chamar agora, ó, pastor Melk e pastora Patrícia, por favor, sobe aqui. Eu quero também, Bispa Vera, por favor, sobe aqui comigo, Bispa Vera. Aleluia. Pode tirar. Obrigado. Todo apóstolo bem-sucedido tem uma bispa bem-sucedida. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? O segredo do meu apostolado está nessa morena de olhos azuis. Glória a Jesus. Dá uma saudação. Paz do Senhor, igreja, amém? Amém, glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Qual é o propósito do bispado? Aonde entra o dom do bispado? Só porque ele é apóstolo, agora, pastora Patrícia agora é bispa? Não. O bispado é um ofício dado pelo Espírito Santo para a igreja. Um bispo ou uma bispa é aquela pessoa que tem um dom de administrar as coisas para acontecer e funcionar. Eu não preciso nem olhar para a bispa Patrícia. Eu sei que ela é profetisa, o Espírito Santo usa ela, mas o sucesso desse homem está ao lado desta mulher. Essa mulher de Deus, essa mulher abriu mão de tudo. E eu estou vendo um livro que vai ser escrito novo. É um livro que vai tornar-se um best-seller. E começa o seu bispado, começa o seu chamado, e o Espírito Santo vem sobre você com uma unção nova. Porque muitas mulheres que estavam gemendo e orando, o Senhor diz que vai trazer um bálsamo sobre as mulheres, vai trazer um bálsamo sobre os lares. E o Espírito Santo revela para ti, pastora Patrícia, é só o começo. Esta unção de bispado vem para consolidar, vem para respaldar, vem para liberar promessas antigas do Senhor sobre a sua vida. Você abriu mão da sua família, abriu mão de amigos, amigas, e aceitou o chamado e o propósito. E por conta disso você sofreu rejeição, sofreu perseguição dentro da sua própria casa.
Hoje eles compreendem, mas ainda alguns torcem o nariz. Acha que você poderia ser uma empresária, acha que você poderia ser isso ou aquilo, mas agora com esse bispado vai vir a justiça de Deus sobre a tua casa, a justiça do Senhor sobre a tua vida, e vem esta unção para consolidar, para também trazer cura para a sua família, seus familiares, porque você ora há anos, você intercede há anos pela tua casa, pelos teus familiares, teus entes queridos, e o Senhor diz que uma unção nova vem sobre ti, e esta unção, ela alcançará toda a tua casa, toda a tua família, e você declarará, oh aleluia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Espírito alcança a tua casa, a tua família, e estabelece algo novo na tua vida. La carabasubicanta na barrácia, chabacana barrácia. E tu, pastor Melque, a partir de hoje vem esta unção apostólica sobre a sua vida, e esta unção apostólica vai inaugurar uma nova estação, não somente sobre a sua vida, mas também sobre a igreja que o Senhor tem confiado a você. Vai haver frutos novos, vai haver uma geração nova de ministros que vai nascer, porque vai haver uma rapidez, uma aceleração, vai haver muito rápido, vai ser muito rápido, pessoas vão crescer rapidamente, com maturidade, com conhecimento, mas um crescimento verdadeiro, genuíno. O Senhor vai estabelecer isso, o Espírito Santo estabelece isso, e vem também uma unção, uma autoridade apostólica nova, que você nunca viveu, nunca provou, porque você vai entrar nesta nova dimensão apostólica. E eu vejo a chave da cidade nas tuas mãos, não apenas como presidente do conselho de pastores, mas como apóstolo, porque o seu chamado não é político, o seu chamado não é social, o seu chamado é ministerial. O Senhor escolheu, chamou, predestinou você para isso. Você nunca quis, você até fugiu, mas não tem como fugir. O Espírito Santo te separou para este momento, e hoje nós não vamos ordenar. Preste bem atenção, nós não vamos ordenar, nós vamos confirmar o que Deus já estabeleceu na vida do pastor Melque como apóstolo, o que Deus já estabeleceu em Cristo na vida da pastora Patrícia como bispa. Nós estamos aqui na função de concordar com Cristo, de concordar com o Pai, com o Filho, com o Espírito. A igreja concorda comigo em nome de Jesus? A igreja reconhece que o pastor Melque tem um ministério apostólico. A igreja reconhece que a pastora Patrícia tem um ministério de bispa. Então estenda as mãos sobre eles, declare: nós reconhecemos. E como igreja, Novo Israel, através do seu apostolado, pastor Melque, e o seu bispado, pastora Patrícia, nós vamos entrar hoje numa nova dimensão, numa nova estação, como igreja apostólica, Novo Israel, em Cristo Jesus. Onde pode aplaudir a Jesus? Venha aqui agora, por favor. Por favor. Eu quero chamar os pastores que estão comigo, a minha equipe de profetas, por favor, apóstolo. Eu trouxe um azeite novo, um azeite apostólico. Sente. Sente. Posso ouvir um amém, igreja? Gostaria que os pastores ficassem em volta deles. Apóstolo, fique aqui comigo, por favor. Apóstolo Wagner, você é um profeta de Deus. Se você tem uma palavra do Senhor para eles, por favor. Glória a Deus. A glória de Deus e a alegria é nossa. Pastor Melque, pastora Patrícia,
esta nova unção, Lamaxandaracalamaxúria, Requelebendarachanda Cobenderegaço, Kibintovia Kebirrácia, Elequia Sambantequia Rai, Elequitkepetukepetehai, Elequia Sanda Camandácia. Muda a visão de vocês. Elibian Sequemindarabia Santa, Elabacalamaxúria. 2 visionários nascem hoje no reino dos céus, para uma grande expansão. Negalabachanda, Elabacalamaxanda, Aracalamaxúria, Arabaxandarequelemerrácia. Escute bem o que eu vou dizer da parte de Deus para você. Escute muito bem, igreja. Foi muito fácil reconhecer a liderança de Moisés depois que ele foi constituído. O difícil foi reconhecer ele quando ele estava no junco, tudo betumado, ou como no cesto, aleluia, como vocês quiserem interpretar. Foi muito fácil identificar o governo e a autoridade de José depois de exaltado no Egito. Difícil foi reconhecer ele dentro de um poço. Eu quero dizer a vocês hoje, a negação da Aracalamaxúria, está vindo uma unção de visionário sobre vocês hoje. Tem evangelista aqui, tem pastores aqui, tem profetas aqui, tem mestres aqui que estão sendo enxergados a partir de hoje e vão ser levantados, aleluia, de repente, através do ministério apostólico deste homem. Blá, 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 recebe, blá, blá, blá. Estenda as mãos sobre eles, amados. Como apóstolo do ministério apostólico das igrejas Comunhão Plena, como apóstolo da ICP Casa do Pai, em Cristo Jesus, eu libero esta unção apostólica sobre vocês e declaro que a partir de hoje, pastora Patrícia, venha uma unção do bispado sobre a sua vida. A partir de hoje o Senhor te levanta como bispa. Recebe agora esta unção. Recebe agora esta unção agora. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Agora, pastor Melque, recebe agora esta unção apostólica sobre a sua vida. Vem sobre a sua vida agora uma unção apostólica em Cristo Jesus. Recebe, 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 recebe o ofício do apóstolo. Recebe o dom de apóstolo. Recebe, 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 receba, 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 receba em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus o dom de apóstolo. Receba, receba, receba. Chá, chá, plá. Receba, 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 receba em nome de Jesus. O dom de bispa, receba. Chá, plá, 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 plá. Aracax, aracaxacaracachai, xaragachai. Ei, carabarra. Ei, arabacanta, arabarra, arabacai. Arabachuca, arabarra. Sou sério. Profetiza, sério. Você faz parte de uma igreja apostólica. Profetiza, você é apostólico. Profetiza, pastor Sérgio. Amém, apóstolo Melque, eu tenho uma palavra para o senhor. Apóstolo, Deus declarou a palavra antes da fundação do mundo. Essa palavra é eterna, foi lançada. E ela foi lançada com um propósito. Toda a palavra de Deus, ela é lançada com um propósito. E ela é sustentada por Jesus. Hebreus 1:3 diz que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Nessa noite, o Senhor levanta vocês com uma unção nova na palavra. E o Senhor diz para você: ruja a palavra,
A palavra rugir em hebraico é H. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é: ruja a palavra, porque o Senhor vai te honrar. Segunda palavra, Salmo 115:14: o Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Então há sim um tempo de crescimento, há um tempo de expansão, há um tempo de multiplicação sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a terceira coisa que o Senhor diz para você, João 3,34: o Espírito será derramado sem limites. Há uma unção nova. E o Espírito Santo diz que há um marco. Hoje ele marca um tempo de explosão. E o Espírito Santo vai se manifestar sem limites. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Pastor Márcio, profetiza, Pastor Márcio, você pertence a uma igreja apostólica. Você é apostólico. Levante a sua mão, igreja. Levante a sua mão. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração, é o que o Senhor tem preparado para você. Se você acredita nisso, levanta a tua mão e dá glória. Eu profetizo tempo novo. Eu profetizo coisas novas. Eu profetizo multiplicação. Eu profetizo vinda de recursos. Eu profetizo um tempo de abundância em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Evandro, você é um profeta. Você também é apostólico em Cristo Jesus. Você faz parte de uma igreja apostólica. Profetiza. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus tem pressa. Estenda as mãos para cá, igreja. Estenda as mãos para cá, porque aqui nasce novo. É uma nova unção, é uma nova carreira, é uma nova visão. Apóstolo Melqui, Bispa Patrícia, as nações esperam vocês. As nações esperam vocês. Em Kamalabarraça, África, Europa, América, Xerabacaia, Oceania, em Xamalabarraça, Deus vai levantar igrejas, homens, pastores, evangelistas. E vocês, ai, Xaramahai, eu vejo um avião, eu vejo uma aeronave, eu vejo carretas, eu vejo uma explosão. Aleluia! Pastor Elias, você é profeta. Você pertence a uma igreja apostólica. Profetiza. Aleluia, aleluia, aleluia. Abraxebe candalabachembe caia sebe vácia. Abaxebe caia. Abácia, apóstolo, abaxubicom na lagasúpia. Há uma unção nova que desce sobre a tua vida hoje. Me diz o Espírito Santo, é a unção do crescimento. Abaxubicom palabacaia sebe. Me diz o Espírito Santo, é a unção de Davi que desce sobre ti. Sabe por quê? É a unção de vencer gigante. E diz o Senhor: eu levanto o exército para colocar do teu lado, meu Deus. Ai de pacalamantura. Se prepara para cá subir megasúpia. As nações, o Senhor entrega nas tuas mãos hoje. Abasubim com palabasubim calabarraça. Ei, bifácia, ei, binogossumi nagasúpia. Abasébia, meu Deus. Eu vejo uma grande chave de ouro que o Senhor entrega nas tuas mãos nesta noite. É uma chave de ouro. Eita, lamassebe, caia, meu Deus. Que me vácia, que visão. É pra cair sob maia saia. Eita, é pra subir como lobo chébia. Ai, de plácia. Esta chave, ela começa a abrir as nações para ti, começa a abrir os países. Ai, ela começa a abrir. Ai, sobe hoje, diz o Espírito Santo: ah, meu servo, hoje eu te dou um grande presente. Hoje é befácia, guarda e befácia, uma grande surpresa eu preparei para ti. Ai, me vai subir com brama chépia. Ai, de pra calamaga súpia.
Lábia naga subia na lama sébia. Meu Deus. Rebelhaga subi no gochébia. O céu está aberto. Aba subi com plaba chébia. Meu Deus. Rebivácia, eita chébia. Eu vejo sobre ti sendo derramado este óleo. Rebiceme nega sébia. Eita Jesus. Meu Deus, é muito forte a pé. Aleluia. Quantos pode dar um glória a Jesus? Quantos pode aplaudir a Jesus? A partir de hoje, nós vamos chamar Bispa Patrícia e Apóstolo Melqui. Posso ouvir um amém? Declara comigo. A partir de hoje, como Igreja Apostólica Novo Israel, nós queremos chamar os nossos líderes, Bispa Patrícia e Apóstolo Melqui. Sejam bem-vindos nesta nova unção sobre o novo Israel. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. De Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levanta eles, levanta o apóstolo e a bispa. Bispa Patrícia, a Igreja Novo Israel está dando um presente para você. Eu quero o azeite aqui que eu vou ungir esses anéis. Amém, em nome de Jesus. Pai querido, eu unjo agora, em nome de Jesus. Eu unjo, Senhor, este anel, quando for colocado sobre a Bispa Patrícia, que haja uma aliança nova, de unção, de mover, de revelação, de liberação e de prosperidade, para a glória do Senhor Jesus. Bonito. Glória a Deus. Aleluia. Lindo, lindo. Eu unjo esse anel, apóstolo, e eu declaro sobre esse anel a unção do Espírito Santo. Quando você colocar este anel, saiba que você foi selado com uma unção nova. Não foi o homem que te ungiu, mas foi o Espírito Santo que te ungiu. E esse presente da Igreja Apostólica Novo Israel é um símbolo desta noite de festa. Começa uma nova estação, começa um novo tempo no seu ministério, agora com uma unção apostólica. E este anel libera sobre a sua vida uma autoridade, confirma a autoridade que o Senhor já deu a você, uma autoridade que já foi conquistada lá na cruz do Calvário e liberado através da sua fé, quando você creu e aceitou o chamado e o propósito de Deus na sua vida. Naquele dia, ele já sabia desta noite, e hoje é apenas uma festa daquilo que o Senhor Jesus já estabeleceu. Receba este anel como simbolismo profético apostólico do seu chamado, em nome do Senhor Jesus. A igreja pode dar glória a Deus. Nós consagramos a Jesus. Eu coloco isso, apóstolo Sérgio Lopes, diante de Deus, do Eterno, que pagou todo o preço de cruz
por mim e por todos nós. Mas eu quero fazer isso também diante de um homem qual Deus honrou na terra, e que quando eu olhava eu via Deus, eu via o poder de Deus. E muitas das vezes eu olhava para o Senhor quando ministrava para 100.000 pessoas. Eu olhava lá do fundo, eu falava assim: acho que nem esse homem imagina o que ele carrega, porque é muito poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a vida do Senhor, apóstolo, toda a sua equipe, a Bispa Vera que está aqui. Eu faço isso porque a unção que você honra é a unção que você vai prosperar. E eu quero prosperar debaixo desta unção. É o respeito daquilo que o Senhor entregou na sua vida. Deus abençoe, meu apóstolo. Glória a Deus.